Passamos ao ponto 10. Trata-se da proposta para apresentar à Assembleia Municipal referente à celebração do contrato de programa com a GES Loures para o ano de 2018. Intervenções sobre esta matéria? Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria e nomeadamente ao aumento do valor, tivemos oportunidade de, já em momentos anteriores, falar subejamente sobre ele. E, neste momento, apenas fazermos aqui duas considerações. Uma primeira, que o Sr. Vice-Presidente, em reuniões anteriores, justificou este incremento no contrato programa com a GES Loures, com a justificação que refletia também os encargos com pessoal, e agora, quer dizer, no contrato de programa que nos é apresentado e na documentação também que é distribuída, apenas faz reflexão à política de preços e a uma questão de cumprimento das orientações estratégicas e uma opção política da própria empresa. Em segundo lugar, dizer que gostaríamos de tentar perceber de que forma é que este aumento de 280 mil euros pode estar refletida com este novo tarifário. Porque, fazendo uma ginástica, uma leitura, uma interpretação relativamente rápida, uma ginástica mental, podemos perceber que, e espera aí que eu perdi aqui as minhas contas, está aqui. Se nós pensarmos que esta medida tem em cada utilizador a aplicabilidade de 1 euro, podemos fazer esta estimativa, e tendo em linha de conta os números que é expectável de aumento do número de utilizadores das piscinas municipais, ou seja, os 7.704, podemos dizer que este valor de comparticipação do município se bastava nos 92.500 euros. Isto assim, umas contas sem um rigor aprofundado. A questão que gostaríamos de colocar é, em primeiro lugar, quantos utilizadores atuais das piscinas vão passar a beneficiar destes descontos e se sabemos qual vai ser o impacto destes mesmos descontos nos seus utilizadores, por forma a, efetivamente, percebermos e justificarmos este incremento dos 230 mil euros e sabendo nós que o incremento para os anos seguintes é, inclusive, de montantes superiores e sabendo nós, efetivamente, também que, do ponto de vista da manutenção e conservação destas piscinas, são piscinas relativamente recentes e que ainda não têm obras infraestruturais necessárias. Terminou, Sra. Vereadora. Não tinha percebido. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, a propósito das duas questões colocadas pela Sra. Vereadora. A primeira tem que ver com a questão das justificações para o incremento da transferência municipal. Não é, digamos, totalmente correto dizer que apenas se deve ao pessoal, como aliás a Sra. Vereadora disse depois mais adiante que não se podia resumir a isto ao falar da questão do tarifário e da redução de preços. É bom recordarmos que, digamos, as justificativas, portanto, estão patentes naquilo que foram as orientações estratégicas e que foram colocadas em devido tempo à apreciação da Câmara e que colheram aqui, digamos, a aprovação só com os votos da CDU, como é sabido. Portanto, e aquilo que constava dessas orientações estratégicas era um conjunto de indicadores que deveriam ser cumpridos pela administração da GES Loures e que justificam exatamente a transferência. Devo recordar, entre outros, que estão fixados à administração da GES Loures a necessidade de haver um aumento da frequência dos equipamentos ministrados, 1% em cada ano do mandato ou, em alternativa, 4,5% no conjunto do mandato, portanto, há 4 anos.
que deve ser introduzida uma redução dos preços, portanto, do tarifário, relativos a atividades de frequência continuada, e até se fixa com grande clareza quais são as faixas etárias e a tipologia dos utentes que deve ser sujeito a essa redução de preços, 10% para os utentes portadores de deficiência, portanto, 5% para os utentes, portanto, bebés e crianças, portanto, entre os 37 meses e os 12 anos, e 7% para os utentes que integram um agregado familiar em que pelo menos um dos membros se encontre na situação de desempregado. Ou seja, digamos, fixa-se com grande clareza que a redução de preços tem destinatário concreto e, digamos, tem objetivo definido. Em primeiro lugar, os cidadãos deficientes, em segundo lugar, os bebés e as crianças, em terceiro lugar, os agregados familiares em que há pelo menos um cidadão desempregado. Diz-se igualmente que deve ser incrementado, portanto, nessas orientações estratégicas, define-se igualmente que deve ser incrementado o esforço de investimento tendente à conservação e manutenção dos equipamentos. Nós estamos a falar de equipamentos que, em alguns casos, têm mais de 20 anos e que carecem, obviamente, de cada vez maior cuidado e investimento relativamente à sua boa conservação e bom estado de uso. Portanto, e aquilo que se propõe é que deve ser quantificado ou deve ser incrementada em 5% a despesa ao ano para, digamos, estes equipamentos. Deve ser continuada igualmente, digamos, está definido como objetivo, que deve ser continuada a redução do endividamento bancário, que nos últimos anos, portanto, tem vindo a reduzir-se de forma significativa e que se define como sendo necessário continuar a reduzir ao ritmo de 10% ao ano ou 50% no conjunto do mandato. Nós herdámos da gestão anterior uma dívida bancária muitíssimo vultuosa para a GES Loures, que tem vindo a ser, digamos, cumprido as obrigações associadas a essa mesma dívida e tem vindo mais do que isto, tem vindo a ser reduzida. E a reduzida de forma muito substancial. Portanto, não é apenas a justificação do pessoal que leva ao incremento proposto para, digamos, a transferência do município. Depois, dizer igualmente o seguinte, em relação à forma como se vão refletir no tarifário, digamos, estes 220 mil euros, portanto, e a vereadora apresentou aqui um conjunto de contas, se eu bem percebi aquilo que foi dizendo, que é, bem, se nós fizermos aqui as contas a 1 euro por cada um dos utentes, isto dará uma determinada verba que não é compaginável com a transferência que estamos aqui a propor. Em primeiro lugar, há que sinalizar aquilo que eu já disse em relação ao destino desse incremento, portanto, há um conjunto de outras necessidades a que vamos procurar dar sequência, portanto, e que eu estive há pouco a enunciar, mas dizer que a conta não pode, de facto, ser feita assim, até porque a tipologia da redução do tarifário tem objetivo definido. Digamos, tem aquela faixa etária, aquela camada populacional e não incide de forma uniforme sobre todos os utentes da GES Loures. Bem, nas contas que temos feito na administração da GES Loures, irão beneficiar desta redução tarifária pelo menos 3.300 utentes. É a nossa convicção. Portanto, ainda não está completamente, digamos, delineado e apurado, mas, digamos, será nessa ordem de grandeza. O impacto sobre, digamos, aquilo que se pode esperar que cada um deles possa pagar menos a cada ano, eu diria que não será anualmente menos de 20 euros a cada um deles em termos da redução tarifária. Portanto, é uma redução significativa, diria, no conjunto daquilo que é a comparticipação dos utentes pela frequência deste equipamento. Diz, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, a questão que a minha colega a vereadora Sónia Paixão colocou quando falou no cálculo foi ainda mais abrangente, porque o cálculo que nós fizemos foi pensando que todo o universo dos utilizadores da GES Loures, todo o universo, e lá está, não em determinadas franjas ou determinadas faixas, que todo o universo da GES Loures tivesse pelo menos uma redução no tarifário de 1 euro, todo, menos uma redução tarifária de 1 euro, bastariam para combater o déficit do tarifário, neste caso a comparticipação da Câmara a dar para combater esta baixa do tarifário, bastariam 92.500 euros. Isto é, ainda estamos a abrir muito mais o leque da verba, pelo menos dos utentes, que vão poder ter a permissão de usufruir desse abaixamento de preço. Daí eu achar que seria, se calhar, importante ver, não só escrito por palavras e aqui descrito, não, efetivamente, qual é que é o plano de reestruturação que vai implicar um reforço de
280 mil euros relativamente à verba que já tinha sido transferida no anterior contrato de programa. Seria só isto, que seria importante até para nós ficarmos também de posse de informação. Que investimentos é que serão necessários? Dizer que são precisos investimentos numa série de equipamentos é tão vago como dizer que é preciso investimentos em tudo. É dizer especificamente, é preciso investir aqui, é preciso investir nesta área, é preciso investir neste equipamento, mais especificamente, efetivamente, ao que é que leva um aumento desta ordem de grandeza e o que é que se prevê que se vai fazer para, nos anos subsequentes, o aumento ser ainda maior. Foi só isso que nós tentámos aqui perceber. Porque, repare, quando disse muito bem, e estamos todos de acordo, que é necessário rever os preços para estas franjas e ver os descontos para estes utentes. O exercício matemático que nós fizemos foi alargar este desconto a todos os utentes. Se alargássemos a todos os utentes, necessitaríamos de 92.500 euros. Foi só este exercício que tentámos fazer, para saber o que é necessário e assim tão imperioso a nível de investimentos. Disse. Senhor Vereador André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, esta bancada já se pronunciou sobre a questão das GES-LORs e a respectiva comparticipação e o seu crescimento, o seu aumento relativo, pelas contas também fáceis de fazer. Desde dezembro de 2013, neste tipo de subsídios, injetou-se cerca de 2,185 milhões e um aumento e propõe-se agora um valor em 2018 e 2019 de 1,73 milhões, um aumento relativo mesmo assim ao último mandato de cerca de 50%. Ora, nós não conseguimos compreender, já o dissemos aqui, temos aqui diferenças de fundo em relação à repercussão dos preços e também ao valor elevadíssimo que é aqui atribuído, mais uma vez com o dinheiro de todos nós, para finalidades que poderiam ser outras, na nossa opinião, e que já discutimos isso, e daí o sentido do nosso voto, que aliás ficou explicado em declaração de voto. Partilhamos, no entanto, algumas das preocupações que aqui foram trazidas pela bancada do Partido Socialista em dois pontos-chave. Um deles é, efetivamente, que equipamentos é que têm que ser e quais é que são previstos em termos de intervenção, porque senão podemos ficar aqui com a ideia de que há, de facto, uma intervenção em todo o tipo de equipamentos. Portanto, quando se pede um valor deste nível à Câmara Municipal, praticamente é um cheque em branco. E, portanto, um valor de 800 mil euros não pode ser um cheque em branco, tem que ter mais condensação. Mas ficamos também, e daí o nosso voto ser contrário nesta matéria, ficamos também vagamente surpreendidos porque um montante desta natureza deveria traçar efetivamente objetivos muito mais ambiciosos para a instituição nos próximos anos. Ora, o que é dito, para além dos investimentos vagos em equipamentos, é que se pretende aumentar o número de alunos, que pode ser, por exemplo, de 0,5%. Quer dizer, aumentar o número de alunos de 0,5% a 1,5%, 0,5%, 1,5%. Pronto, aqui o que diz é aumentar o número de alunos no ano 2018 entre 0,5% e 1,5%. Eu não estou... É o que eu estou a dizer. Ou seja, falta mais ambição a este contrato de programa. E, nesse sentido, uma coisa é se estivéssemos a transferir um valor, enfim, pequeno. Este não é o caso. E eu acho que os municípios merecem que tenhamos neste contrato de programa definidos um conjunto de objetivos que sejam ambiciosos e que as pessoas possam aceder até nas plataformas do serviço e ver, para lá, porque é que transferimos 800 mil euros para este serviço? Porque há, de facto, uma revolução de objetivos. Porque há, de facto, um conjunto de objetivos muito mais ambiciosos. E eu digo honestamente, eu leio este contrato de programa, parece-me mais do mesmo, pouco preciso, pouco concreto e pouco definido. E acho que é um valor demasiadamente alto, é uma fatura demasiadamente alta para este tipo de objetivos estratégicos. E, portanto, esta bancada não pode dar aval a este documento. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma correção a propósito desta questão do incremento da transferência financeira. Não são 280 mil euros, como há pouco a vereadora Sónia Paixão aqui disse, são 220 mil euros, portanto é uma diferença substancial. Portanto, e convém ficar a correção, não vá continuarmos a elaborar neste erro. Depois dizer o seguinte, como é que, quer dizer, não é possível de desligar estes 220 mil euros tudo aquilo que eu há pouco tive a ocasião de dizer e que, às tantas, parece que houve aqui uma amnésia completa nas segundas intervenções dos senhores vereadores. É que aquilo que eu disse há pouco é que estes 220 mil euros em termos de incremento da transferência procuram dar resposta a vários problemas em simultâneo. Procuram dar resposta aos encargos acrescidos com o pessoal, que, digamos, por via do descongelamento das carreiras, progressões, etc., têm um valor que não será inferior a 175 mil euros.
Ou seja, uma parte da transferência que se vai fazer para a GES Louros é para que a empresa possa, e é bom recordarmos qual é a situação desta empresa e qual foi a situação em que encontramos esta empresa há 4 anos a esta parte. Ou seja, a empresa não tem folga nem margem de manobra, a não ser que a queiramos extinguir, como parece que era, digamos, o caminho em que ela estava lançada há 4 anos atrás. A empresa não tem forma de acomodar, digamos, este acréscimo da despesa com pessoal sem um suplemento transferido pela Câmara Municipal. É que não tem forma. É porque a empresa reduziu custos de elaboração, a empresa diminuiu o endividamento bancário, aumentou o número de utentes, reduziu os consumíveis de toda a empresa. Tudo isso está espelhado nos relatórios. É bom que os senhores vereadores continuem lembrados que tudo isso está espelhado nos relatórios. Ou seja, a gestão das GES Louros, à qual tenho o orgulho, digamos, de pertencer em termos do Conselho de Administração e ser Presidente do Conselho de Administração, fez um enormíssimo esforço ao longo dos últimos 4 anos para reduzir custos e aumentar proveitos. E a comparticipação do ponto de vista municipal também foi diminuída por várias ocasiões. É que, a somar a isso tudo, a comparticipação municipal foi diminuída por várias ocasiões. Portanto, não é uma questão de má gestão, como às tantas parece que fica aqui implícito em algumas das intervenções. Eu admito que não seja isso que esteja no espírito dos seus vereadores quando colocam as coisas como colocam, mas para quem nos está a ouvir, parece que a empresa andou aqui um bocadinho sem rei nem roque e que, digamos, agora vem bater à porta da tia rica, que é a Câmara Municipal, a dizer, paga lá a conta que eu não tenho dinheiro. Não é isso. É a empresa, para poder continuar a laborar e a existir, tem que ter uma transferência que lhe permita fazer face aos encargos que são de lei e bem, porque estamos a repor, digamos, massa salarial aos trabalhadores, para os quais não está dotada de meios financeiros. A Câmara ou transfere ou a empresa dará prejuízo. Na minha opinião, e na opinião do Conselho de Administração, o que faz sentido é que a Câmara transfira, porque esta empresa desempenha um relevantíssimo papel do ponto de vista social, que está consagrado nas orientações estratégicas que lhe foram impostas pela Câmara Municipal e tem, digamos, dá uma resposta única no que tem a ver com o desenvolvimento desportivo e social da área do Conselho. Isso tem um custo. Isso tem um custo, a Câmara Municipal tem que transferir os meios necessários para se fazer face a este encargo. Dizer que, para além das questões de pessoal, e isso justifica 175 mil euros, grosso modo, daquilo que é a transferência, temos ainda, de acordo com as orientações estratégicas aprovadas neste órgão, que aumentar a conservação e o esforço na conservação e manutenção do edificado, dos equipamentos das 4 piscinas, e continuar a reduzir o endividamento. Portanto, como é fácil de ver, 220 mil euros, dos quais 175 mil são imediatamente, permitam uma expressão, comidos pelo acréscimo da despesa com pessoal. Aquilo que fica para o resto é pouco. E não é possível ir, do ponto de vista do tarifário, tão longe como todos nós gostaríamos. Agora, nós identificámos prioridades em relação à redução do tarifário. E aquilo que entendemos na redução do tarifário é que a redução do tarifário devia incidir sobre as camadas mais fragilizadas da população. Os cidadãos portadores de deficiência, por um lado, os cidadãos que têm uma pessoa no seu agregado que esteja na situação de desemprego e que não deve ser privado de, digamos, ter acesso à prática desportiva, e as crianças e os bebés e as crianças da área do Conselho. E é sobre esses que vai incidir no essencial a redução do tarifário. São mais de 3.300 cidadãos que vão estar nesta circunstância, que vão poupar anualmente, em relação àquilo que vêm despendendo neste momento, cerca de 20 euros. Portanto, não é coisa de menos importância. Portanto, não é coisa de menos importância aquilo que se está aqui a trazer. E, na minha opinião, aquilo que, do ponto de vista social, o papel que a GES Louros desempenha do ponto de vista social, tem que estar respaldado, naturalmente, em orientações claras e precisas da parte da Câmara. Portanto, eu não posso aceitar a ideia de que se está a transferir sem se fixar objetivos aos senhores vereadores. Está tudo nas orientações estratégicas. Eu posso lê-las uma por uma. Tive, aliás, aqui há bocadinho, no discurso inicial da apresentação da proposta, exatamente a relembrar aquilo que tivemos a ocasião de decidir aqui. Bem, sei que com os votos contra de uns e a abstenção de outros. Mas aquilo que se disse aqui é aquilo que a Câmara fixou à empresa, que são objetivos mensuráveis, têm percentagens e temos que prestar regularmente contas a esta Câmara Municipal através dos relatórios de gestão que vêm aqui sempre para conhecimento e são semestrais sobre como é que estamos a aplicar o dinheiro. Ou seja, é uma lógica de responsabilização. A Câmara não está aqui a transferir para reduzir os preços à população em geral. Que se tenha isso em consideração. Até porque, se fosse assim, senhores vereadores, uma das coisas que imediatamente ia acontecer é que íamos ser taxados por via da transferência, íamos ser taxados em relação ao IVA, perdendo 23% para as finanças. É bom termos a noção de que isto se passaria.
se acontecesse assim, se fosse para subsidiar preços, pura e simplesmente, a transferência da Câmara Municipal, íamos perder na transferência 23% de IVA. Porque é isso que a lei prevê. E não é isso que se está aqui a trazer. É uma proposta absolutamente equilibrada que procura fazer um esforço no sentido de dar respostas sociais absolutamente necessárias, aumentar o esforço de conservação e manutenção, fixar com grande clareza que a empresa tem que continuar, num contexto muitíssimo difícil, a procurar mais utentes. É bom relembrar que esta empresa estava à beira, digamos, de preencher os critérios para ser extinta e conseguiu, nos anos da crise, crescer todos os anos em relação ao número de utentes. E isto não é fácil. Não só pelas questões de ordem socioeconómica que se colocaram, mas também pelo enorme acréscimo que tem havido nos últimos anos de propostas do setor privado, nomeadamente através de ginásios e outras soluções que têm aparecido com preços, digamos, com os quais é absolutamente impossível competir do ponto de vista, quer dizer, a não ser pela qualidade, que é aquilo que nos tem, digamos, salvo nessa competição. É absolutamente impossível competir, digamos, numa lógica de exploração razoável do ponto de vista económico. Portanto, aquilo que se propõe aqui é com grande sentido de responsabilidade, com grande clareza em relação aos objetivos e justificando cada euro que se vai gastar neste acréscimo da transferência. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Queria subscrever e sublinhar essas palavras, a importância do que estamos aqui a discutir e a sua sustentação e o percurso muito importante que a GES Louros fez nos últimos anos. E vou dar ainda a palavra ao Sr. Vereador Nuno Dias. Sr. Vice-Presidente, em momento algum eu pus em causa aquilo que o Sr. Vereador disse. Em momento algum. Aquilo que nós dissemos aqui, que a bancada do Partido Socialista disse, foi por não ter acesso a toda a informação, nomeadamente qual a quantidade de pessoas que vão nessas franjas, por isso é que nós fizemos um cálculo de €1 por cada um dos 7.704 utentes. Sabendo à partida que o cálculo que estávamos a fazer era um cálculo por cima. Porque sabíamos também à partida que não seriam estes 7.704 utentes que iriam ter direito a este desconto. Ninguém está a falar nisso. E quando me falo em clareza, é exatamente nisso que estamos a falar. Porque o nosso discurso aqui podia ser totalmente diferente se tivesse dito e se tivesse escrito e se tivesse um quadro anexo à proposta a dizer, face à necessidade de revisão das carreiras, necessitamos de X. Estou perfeitamente de acordo. É óbvio que estou perfeitamente de acordo. Há coisas que estamos de acordo. E a clareza das coisas também se vê dessa forma. Agora, quando me diz tentar manter ou fazer um grau de investimento, eu tentar manter, eu posso tentar. Eu gostava de saber quanto. 5% é o objetivo, é o que vai ser realizado. Mas está a perceber. Mas se identificasse, são necessários, o que é necessário investir? Qual é que as necessidades efetivas de investimento? Sr. Vice-Presidente? Sr. Vice-Presidente? Sr. Vice-Presidente? Sr. Vice-Presidente. Lá está, por estarmos... Sr. Vice-Presidente, vai-me desculpar e agora também lhe digo. Vamos deixar aqui por ser um órgão político, Nuno Dias. é que nós estamos aqui a falar deste tipo de matérias. É porque achamos a conta que nós fizemos e o objetivo não colhe. E vou-lhe dizer porquê. Porque ninguém aqui, não ouviu, a bancada do Partido Socialista disse que devíamos subsidiar os preços a toda a gente. Não. Foi a fórmula arranjada para chegarmos a um valor muito por alto. Com os dados que o Sr. Vice-Presidente me deu, são necessários 60.000 euros. Atingindo todas as franjas naquele valor. São necessários 60.000 euros. Tendo boa fé no valor que o Sr. Vice-Presidente deu. É isso que eu estou a dizer. O que estamos a falar é de um acrescento e de um acréscimo que, de alguma forma, eu gostava de ver bem mais fundamentado. Necessariamente. Só isso, Sr. Vice-Presidente. Gostava de ver mais bem fundamentado. É uma opinião que eu gostava. E sei certamente que se as posições aqui fossem inversas, o Sr. Vice-Presidente também gostava de ver muito mais bem fundamentado. Ou seja, é da vida. Uma questão política faz parte. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Agora, a Sra. Vereadora Sónia Paixão. Eu queria apelar a alguma síntese, sem prejuízo do debate. Ainda temos alguns pontos pela frente. Eu tenho muita disponibilidade, mas receio que a clarividência vá diminuindo à medida que a hora avança. Sra. Vereadora Sónia Paixão.
Sr. Presidente, tentando ser aqui o mais objetiva possível. Nós, até com o adiantar da hora, em 2013 a transferência para a GES Louros foi de 340 mil euros. E sabemos perfeitamente, temos consciência, esta bancada, da situação crítica, de grande fragilidade com que esta empresa municipal estava à data. E não nos esqueçamos também de um dos fatores que levou para essa situação grave, que foi a questão do aumento do IVA de 6% para 23% e a opção do município de não ter feito repercutir esse aumento do IVA no utilizador final. Portanto, feito este parênteses, eu diria o seguinte: nos anos de 2015 a 2017, nós fizemos transferências na ordem de 590 mil euros, ou seja, subimos logo para 590 mil euros e fomos reduzindo 5 mil euros ao ano, lembre-se do seu vice-presidente, e enaltecia sempre este feito, e todos nós também, e continuamos a enaltecer a gestão e direção que tem sido feita às GES Louros. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, o Sr. Vice-Presidente não pode vir à segunda, quarta e quinta dizer que fez um excelente trabalho, que conseguiu aumentar o número de utentes, reduzir a dívida, porque também teve mais valor, e agora tem este aumento substancial e diz que é manutenção e conservação. É edificado municipal, sabemos nós. Todas as obras de manutenção e conservação, do ponto de vista estrutural, sempre foram feitas pelo DOM, só se... As maiores sempre foram feitas pelo DOM. Quando falamos em manutenção e conservação de instalações eletromecânicas, é óbvio e evidente que são feitas diretamente pela empresa. Acredito que, se calhar, como sempre, e pela especificidade da natureza. Agora, não é de sumenos importância estarmos a fazer esta análise e esta reflexão com vista a uma melhoria, e é uma melhor, e utilizando as duas expressões do Sr. Vice-Presidente, que esta bancada acredite que já subscreveu no passado e continuará a subscrever. Clareza e sentido de responsabilidade. Com clareza e sentido de responsabilidade em futuras situações desta natureza, e foi o que a intervenção do meu colega de bancada há pouco sublinhou, foi: vamos então dizer que este incremento diz respeito a 175 mil euros que tem a ver com o impacto das novas medidas em matéria de recursos humanos, tem a ver com o repercutir do novo tarifário, porque fizemos um estudo de viabilidade da aplicação deste novo tarifário e que tem um impacto de 30 mil euros ano. Vamos dizer que há obras de manutenção e conservação nas instalações eletromecânicas de Santo António dos Cavaleiros, de Louros de X. Eu não quero saber se o Sr. Vice-Presidente vai comprar material didático. Não é isso que estamos a falar. Mas, se calhar, é perfeitamente razoável que estes eleitos possam saber, efetivamente, quais são as benfeitorias que as nossas piscinas vão ter, para que depois não saibamos através do sítio da Câmara ou da própria empresa. Portanto, é só disto que estamos a falar, e vai ser, do nosso ponto de vista, esta ausência de clareza e de maior transparência, que o sentido de voto desta bancada nesta matéria vai ser de abstenção, face votos que nos futuros anos, em que inclusive ainda há um maior incremento, que esta situação possa ser efetivamente ultrapassada, a bem sempre do serviço público que prestamos através desta empresa, meritório, e que só lamento que, do ponto de vista das opções, e foi por isso que não viabilizámos aquela que foi a vossa estratégia, e como é óbvio, por isso é que nós nos abstivemos, e não falo da votação da outra bancada, mas aquelas foram as orientações estratégicas vossas. As nossas seriam certamente outras. Seriam, por exemplo, por incrementar um programa de adaptação ao meio aquático curricular nas escolas do nosso concelho. E, portanto, não temos competência, Sra. Vereadora, mas em muitas coisas nós vamos além das nossas competências. E querendo nós criar cidadãos mais saudáveis, crianças mais saudáveis, com melhores hábitos de vida e de bem-estar, era importante, estando nós, sabendo de nós, que esta é de facto uma matéria
que, do ponto de vista curricular, os professores do primeiro ciclo não têm capacidade para o poder ministrar, mas vem no currículo. Mas pronto, não se consegue. Esta teria sido a nossa opção, mas isto levar-nos-ia a estar aqui a discutir a noite toda e não é isso que pretendemos. Por isso é que nós não viabilizamos com voto favorável as opções estratégicas, porque são as vossas e não são as nossas. Hoje só não viabilizamos favoravelmente o contrato de programa, porque do nosso ponto de vista da clareza não está cá. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Sra. Vereadora, esse valor de 2013 não é comparável, porque a estratégia, então, era transferir uma parte e depois fazer a cobertura de prejuízos a seguir, porque o dinheiro que era transferido não chegava. Portanto, a nossa estratégia foi diferente, foi assumir logo à cabeça e procurar que isso fosse cumprido, como foi, a totalidade daquilo que seria necessário, porque, aliás, o efeito da estratégia anterior é que 2013 iria ser o terceiro ano consecutivo com resultados negativos, o que significaria a extinção automática da empresa. Portanto, não se pode comparar esse número, tem que somar a esse número a cobertura de prejuízos, que agora não tenho memória quanto foi, mas o Sr. Vice-Presidente é capaz de saber. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, 2 ou 3 notas também rápidas, porque a hora já é tardia. Em primeiro lugar, dizer o seguinte. Sra. Vereadora, a Câmara Municipal não pode fazer obras nas piscinas municipais. Por uma razão simples. Estão sob gestão das GES-Loures e se as fizéssemos estaríamos a subsidiar indiretamente a empresa, o que é ilegal. Portanto, as obras que têm que ter lugar lá, ou são obras que advêm de garantias, portanto, das garantias de execução de obras que foram efetuadas, portanto, no passado e que ainda estão no prazo de garantia, portanto, e aí, tendo sido a Câmara que construiu as piscinas, pode acionar essas garantias, portanto, e há aqui uma situação, por exemplo, em Lousa, que houve uma grande remodelação, que a Câmara assumiu, que é uma coisa diferente daquilo que estamos a falar relativamente à conservação e manutenção, mas, de uma forma geral, está vedado à Câmara Municipal efetuar obras em património de uma empresa municipal, porque senão, digamos, será acusada de fazer subsidiação indireta. É por isso que se fala da necessidade de fazer um crescimento naquilo que tem que ver com o investimento na área da conservação e manutenção. De facto, podemos, se os seus vereadores tiverem essa curiosidade e esse interesse, portanto, podemos fazer a lista das obras que prevemos fazer nos tempos mais próximos em relação a necessidades que têm que ver com o bom funcionamento dos equipamentos. Não há nenhuma dificuldade relativamente a essa matéria. Não nos pareceu ser adequado trazer aqui, porque, em alguns casos, até estávamos em fase que estamos a apurar até os montantes, como devem calcular. Não temos isso, os montantes de cada uma das intervenções. São várias pequenas intervenções somadas. Temos que fazer consultas ao mercado, temos que ter os preços, etc, etc. E, naturalmente, não temos esse trabalho no início do ano todo feito, até porque é suposto, em primeiro lugar, haver a aprovação dos documentos, e depois podemos lançar os procedimentos, não vamos estar a fazer procedimentos no vazio, sem ter a certeza se temos ou não temos orçamento para os conseguir concretizar. E depois, naturalmente, isto estará escalonado ao longo do ano, portanto, em relação às consultas ao mercado e à realização das próprias obras. Esclarecida esta parte naquilo que tem que ver com o investimento, dizer o seguinte. Naturalmente que é razoável que os senhores vereadores possam fazer todas as perguntas, aliás, é também razoável que eu possa responder como estou aqui a fazer. As reuniões de Câmara servem exatamente para isto. Não é possível nunca, como compreenderão, prever todas as questões que podem ser levantadas em sede de reunião de Câmara, que é uma discussão política de um órgão que é político, naturalmente, e onde cada um dos senhores vereadores é dotado de livre-arbítrio de perguntar a cada momento, digamos, aquilo que lhe bem entenderem e, digamos, de quem é questionado responder ou não responder, se assim entender. Mas aquilo que estou aqui a tentar fazer desde o início deste ponto é exatamente dar as respostas que está à minha altura a conseguir dar às questões que estão a ser colocadas, e isso é absolutamente normal, legítimo. Façam todas as perguntas, nós, se pudermos responder na altura, responderemos. Em alguns casos, precisamos de recolher outros dados e digamos, de sistematizar a informação, e far-se-á também chegar aos senhores vereadores. Depois, sobre as questões com participação pública, esclarecer de facto o seguinte. Em primeiro lugar, e como o Sr. Presidente já assinalou, e muitíssimo bem, durante muitos anos seguiu-se neste município uma lógica relativamente à comparticipação pública que se baseava em 2 movimentos financeiros distintos. Um era uma transferência do município ao abrigo do contrato de programa e depois era a compensação. Portanto, o segundo movimento era a compensação, porque o exercício habitualmente era deficitário, a compensação de prejuízos. Ora bem, aquilo que acontece é que entende a administração atual do município e também já agora das GES-Loures, que é muito mais são do ponto de vista financeiro, muito mais claro e transparente, muito mais responsabilizador, que de início se defina o que se vai transferir é isto, e os senhores agora vão gerir de acordo com o montante que vos é transferido.
e não continuarmos, perdoem-me utilizar outra vez a mesma imagem de há pouco, na lógica de termos uma tia rica que no final passa ao cheque porque nós não gerimos bem, que é a Câmara Municipal. É muito mais responsabilizador dizer, este dinheiro, e o que os senhores vão ter que fazer é gerir bem, de acordo com os objetivos que vos são, digamos, fixados no início, os senhores vão gerir bem aquilo que têm em mãos para gerir. É muito mais responsabilizador, na nossa opinião. E é isso que tem vindo a ser aqui concretizado. Mas dizer ainda assim o seguinte. Relativamente à questão dos montantes, em 2009 o município transferiu mais para a GES-Loures do que vai transferir este ano. O peso da receita vinda da Câmara Municipal nas contas da GES-Loures foi superior a 30%, foi 31%. Este ano, aquilo que se prevê é que ele ande nos 21%. Mesmo com este acréscimo. Mesmo com este acréscimo. Portanto, como vêem, não há aqui, digamos, propriamente uma lógica em que a cada ano a despesa vai subindo. E, aliás, devo-vos dizer que é a primeira vez que há um acréscimo, é a segunda vez que há um acréscimo a este mandato, porque uma boa parte dos anos até foi em sentido decrescente, como a senhora vereadora sinalizou e muito bem. E porquê é que há um acréscimo este ano? Por todas as razões que já aqui foram enunciadas, nomeadamente pelo acréscimo da despesa com pessoal. É disso que se trata. É esse o peso fundamental que está associado a esta transferência de 220 mil euros. Não é outro. E é justíssimo que se faça. Muito bem. Penso poder dizer que estamos em condições de votar este ponto. É o ponto 10, proposta 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PSD, abstenções do PS e votos a favor da CDU. Senhora Vereadora Sónia Paixão. Sim, senhora. A discussão em ata. Muito bem.